Muito boa noite. Bom, o vídeo de hoje é para falar de uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos. Hoje um parceria meu tá naquela situação ruim, né? Ele gosta de alguém que não gosta dele. Aí o cara simplesmente quase foi na pilha de um débil mental, né? Porque o cara que fala mal se tu gosta de alguém e o cara fala mal de tipo a pessoa que tu gosta, isso é uma das piores criaturas do mundo. Esse é o tipo de pessoa que tem que apanhar até morrer. Tirando que tu vai dar um pau no cara também, mas isso é outra coisa. Mas tem que ter um... Eu tive uma prova, assim, eu vou contar aqui no vídeo, como as coisas são perfeitamente assim, ó. Quem fez vai pagar na mesma moeda. E vai por mim, ó. Eu já me envolvi em umas broncas que quem não acreditou que eu tava com a razão se fudeu. Demorou, mas todas eu ganhei. Quer te dar bem? Aposta em mim. Mas assim, eu tive assim uma prova assim, que realmente, ó, eu fico feliz desde hoje. Bom, esse parceria meu teve um total débil mental, né? Pegou e falou pra ele que a guria tava afim dele, isso e aquilo, e era tudo mentira. E o cara acabou perdendo a cabeça, né? Porque isso é uma das coisas que faz tu perder a cabeça, entendeu? Aí ele pegou e deu uma tunda no cara, né? E acabou respondendo processo, isso e aquilo, e no fim das contas não valeu a pena porque ele não ganhou a guria. Então não valeu a pena. Não valeu a pena. Bom, aí eu aconselhei ele. Quer? Dê uma jogada de mestre. Adiciona os amigos dela. Fica a par de onde ela tá. Se tu tem as redes sociais, hoje em dia, hoje o mundo é outra coisa com a internet. Tu expõe muito a tua vida. E aí simplesmente saiba se ela trabalha em tal lugar. Simplesmente para te poder ver como é que é as coisas. Se ela tá bem, se ela tá mal, é essa a intenção. Bom, agora você de enrolação, eu vou contar o que aconteceu quando eu tinha 19 anos. 19 anos eu tinha. Isso faz quase 10 anos, tô com 27. Eu tinha 18, 19 anos. Acho que eu tinha 19. Eu recém tinha botado no meu canal no YouTube lá, que eu comecei em setembro, né? Em 2011 eu comecei até a ganhar até. Tá, mas enfim, vamos direto pro assunto. E aí eu gostava de uma guria. E aí a gente trocava recado, isso e aquilo. Aí tinha um cara que até era meu amigo. Quem tem um amigo desse não precisa nem de inimigo. Só que eu não tinha como desconfiar dele. Porque ele trabalhava junto com o tio dela. Ela ia lá todo fim de semana. Ele tinha mais acesso do que eu. Ele era um verme, assim, eu não sei nem se não continua sendo. Mas eu não tinha como desconfiar dele. Por quê? Porque ele me via e dizia bem assim, ó. Bah, cara, falei com ela agora, bah, tá lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pra te ver, esse cara realmente é uma criatura débil mental. Olha, ele queria a guria e ainda induzia eu a ficar com ela. Eu fiquei sabendo disso um tempo depois, vai vir aqui na história. Aí tá. Aí eu ia lá, conversava, isso e aquilo, beleza. Aí chegou um dia, eu não sabia o porquê, mas depois fiquei sabendo. Chegou um dia que simplesmente eles não se falaram, não quiseram conversar. Eu simplesmente mandei ela me largar de mão. Beleza. Passou, não me lembro quanto tempo, dias, um mês, 2, 3 meses. Não lembro. Eu, numa conversa com esse cara que dizia que era meu amigo, né? Ele comentou bem assim comigo. Bah, cara, chegou um dia aí de noite, bah, o tio dela chegou ali, eu tava só de meia, sabe? Bah, se essas paredes falassem. Eu fui muito burro ir na pilha desse imbecil. Eu fui realmente ali, isso é chamado de um trouxa. Tu não tem nada quando as pessoas, tu pode ouvir falar, tu pode ouvir os amigos dela falar, tu não tem nada. Às vezes até em falar com a própria pessoa, tu não tem nada.
Por quê? Porque pode ser mentira. Eu chamo isso de criaturas do inferno. E aí eu me enojei da guria, não quis mais saber, não quis mais falar, porra. Ela tá com esse viciado e não diz nada comigo. Eu quero mais que ela se foda. Eu fui na pilha de um débil mental. Aí tá, uns anos se passaram, né? Passou um tempo a guria, hoje tem 2 filhos, casada. Pois é. Última vez que eu falei com ela, ela falou que fui eu que não quis ela. Tá, enfim, vamos deixar assim. Aí passou um tempo, né? Ela veio falar comigo nas redes sociais. Morreu o assunto, pô, não ganhei, perdi o que eu ganhei. Se chama assim, o que tu ganhou tá ganhado, o que não ganhou vamos discutir. Ah, beleza, falei com um amigo e tal. Veio na conversa. E aí ela falando, meu tio e o fulano de tal, dizia que eu não tinha que ficar contigo, que era isso e aquilo, que tu trabalhava, que eu, na época eu não era bem no YouTube, né? Eu recém tinha começado na informática. Com 15 anos eu fui até mecânico de bicicleta. E aí, que não era pra mim ficar contigo, isso e aquilo, aí foi me dando uma raiva. Porra, coisa que eu nunca imaginei. E aí eu falei, sabia que o fulano falou isso e aquilo, que tu ficava com ele e tal dia o teu tio chegou e ele tava só de meia? Ela mandou um recado assim urgentemente, eu prefiro a morte do que ficar com aquele débil mental. Eu nunca fiquei com ele queria ficar comigo e induzia eu a não ficar contigo. Eu nunca teria nada com aquele desgraçado. E começou a xingar o cara, isso e aquilo. Aí na hora eu me irritei. Eu não ia ganhar nada com isso, mas eu ia quebrar o cara pau. Eu ia matar esse filho da puta. Aí eu fui lá na casa dele. Ainda bem que ele não tava. Mas aí, olha bem, não precisou eu agredir ele. Não precisou eu perder a cabeça. Eu não ia ganhar nada de qualquer forma, já tinha morrido o assunto anos depois. Mas na hora, isso é o tipo de coisa que o cara perde a cabeça. Aí eu fui lá, tá, a irmã dele me atendeu. Quero falar com o fulano de tal. Ele não tá aqui, ele tá casado, isso e aquilo. Eu não queria nem saber, mas quando ela me contou com quem que ele estava casado, foi assim, ó. O imbecil estimulou tanto as mulheres a não namorar com os caras, que nenhuma mulher quis ele. Sabe com quem que ele foi casar e tá desde hoje? Sabe com quem? Com um travesti ele tá. O débil mental casou com um travesti. Olha o que Deus fez, reservou para ele. Tu estimulou tanto as gurias a não namorar com tal cara, que nenhuma vai te querer, e foi o que aconteceu. O débil mental, idiota, foi casar com um travesti. Olha o exemplo. Quando a pessoa não pensa bem e faz mal para os outros, quando a pessoa não merece, ela sempre se fode. Aí depois, simplesmente, eu e a guria continuamos conversando, né? Ela dizia, não, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, isso e aquilo, tu não me quis, tu poderia ser o pai dos meus filhos. Eu na época era muito novo, ela tinha 17 anos, eu tinha 19. E aí continuamos a conversa, somos amigos desde hoje. Mas isso fica de exemplo para quem gosta de alguém e não sabe o que fazer. Não vai na pilha de qualquer idiota. Às vezes a guria mesmo pode te falar tal coisa que não é. Por quê? Porque ela não tá afim. Não existe assim, alguém igual a alguém. Tu sempre vai ficar com alguém inferior ou alguém acima. Isso aí não existe. Então é só saber pensar e não fazer mal para alguém que não merece. Entendeu? Esse vídeo fica valendo para esse grande amigo meu agora que está numa situação meio ruim e para as pessoas aprender também como é que as coisas funcionam. Se tu gosta de alguém de verdade,
gostaria que alguém se metesse e fizesse mal assim para essa pessoa, ou falasse mal de ti para ela? Então simplesmente vamos simplesmente pensar também, se eu fosse aquela pessoa ali, se você fosse aquela pessoa ali, tu gostaria? O que tu não gostaria para você, você não faz para os outros. E assim é adiante. Beleza? Então fica aí o vídeo, galera. Boa noite.